Oi, gente, tudo bem com vocês? É um grande prazer para mim estar aqui nesse momento para compartilhar com vocês aquela série de mensagens maravilhosas, mensagens que têm uma relação com a chave da felicidade e a saúde mental. Já estudamos aqui vários temas, já vimos aqui se é possível mudar nossa personalidade, vimos aqui algo a que se apegar, nós estudamos sobre a reforma dos hábitos. Hoje nosso tema é maravilhoso. O tema de hoje é a felicidade e a maturidade emotiva, exatamente. Nós vamos estudar aqui sobre a maturidade emotiva e vamos tirar grandes lições para nossas vidas e também para a vida de nossos filhos. E desejo nesse momento que Deus abençoe você, toda a sua família, é o meu sincero desejo. Nós vamos iniciar a mensagem de hoje e nós vamos ver que muitas das vezes, meus queridos, a vontade de progredir, de transformar-se, de aperfeiçoar-se, ela caracteriza a juventude sã de corpo e de espírito. E entre essa juventude existem muitas pessoas, pessoas de idade madura e mesmo pessoas velhas, como entre outros, por exemplo, um homem de trabalho que chega ali ao momento de aposentar-se. Ele inicia então a realização de seu sonho, fazendo algo útil, verdadeiramente de seu agrado. É o que fez, por exemplo, um certo homem que se dedicou totalmente à vida ali no campo, em sua casinha. Ele disse certa vez: Salve, salve, isto é o que eu desejava. Um pedaço de terra, cercado, não muito grande, para entregar-me ao meu estudo predileto. Lutei 40 anos com as mesquinhas misérias da vida. E por fim, chegou o dia tão almejado. É um pouco tarde, meus lindos insetos, ele disse, mas por fim se realizaram os meus desejos. Meu querido amigo e minha querida amiga, ainda que o ser humano possa aprender em qualquer idade, e mesmo que na velhice adquira novos conhecimentos, como novos hábitos, e consiga transformar a sua personalidade, mas a infância e a adolescência constitui a época da vida em que se adquire a maioria dos hábitos que mais tarde representarão o nosso caráter entre a sociedade, na qual nos cabe atuar, ajudar, pois, as crianças e os jovens a formarem os devidos quadros de hábitos. É a maior tarefa dos pais e dos professores. Ensinar os hábitos, meus queridos, corretos, é toda uma arte. E não se deve cometer o erro de crer que se ser duro e severo com jovens é o melhor método, não. O método mais eficaz, ele consiste em ajudar a criança a encontrar prazer na aquisição dos hábitos que necessita ali ter. Assim ela vai aprender a coordenar os seus movimentos e desenvolver as suas habilidades manuais e visuais e auditivas. E dizer que brincando a criança aprende muitas coisas. E quando queremos ali que ela aprenda, que encontre prazer ali no trabalho, nós devemos, meus queridos, procurar que esta aprendizagem ela seja também uma brincadeira para a criança. Nós podemos fazer a criança sentir orgulho pelo trabalho bem feito, elogiando ali os esforços e dando a ela a entender, para ela, que a sua cooperação é apreciada. E sempre recordar que as bases de sua felicidade futura é possível sendo feliz já agora no momento presente, para que seja feliz mais tarde e faça também outras pessoas felizes, não é verdade? As crianças, meus amigos, devem adquirir cedo o hábito da felicidade. Então, meus queridos amigos, nós vamos ver agora uma aprendizagem feliz. Certa mãe, ela adotou um método para incutir ali no caráter de sua filha os fundamentos e habilidades que iam contribuir muito para a própria felicidade de sua filha e a felicidade também dos que a rodeassem. A sua mãe fez isso ensinando a sua filha a ser útil e prestativa,
O nome dessa menina, de sua filha, é Alice. A família é pequena e a mãe de Alice, na verdade, ela não precisa de ajuda da Alice, mas ela quer ensinar a filha a cozinhar. A Alice pensa que é engraçado, então ela vai aprendendo, o ensino é ministrado aos poucos. Primeiro, Alice aprende a cozinhar pratos simples, sem grandes complicações. Então ela vai gradualmente aprendendo os mais delicados e de responsabilidade. Este treino vai dando ali para Alice a oportunidade de pensar no seu trabalho e de falar dele, e de se ocupar nele, com gosto e com grande vontade. Muito bem. Passa-se ali alguns anos. Alice não é agora a simples menina ajudante da mãe. Alice frequentou também a escola, aonde lhe ensinaram a cuidar de uma casa. Assim, Alice ela regressa definitivamente ao lar. Ela se revela imediatamente, meus amigos, uma boa dona de casa, com interesse especial em todos os assuntos domésticos, econômicos e também dietéticos. E com isso, como isso foi possível? Acontece que durante anos seguidos foi formado ali no caráter de Alice o hábito de disposição, do interesse, da aplicação de atividade para a boa preparação e administração do lar. Este hábito de disposição, meus queridos, é parte integrante do seu ser, pertence a ela, assim como lhe pertence as mãos e os pés. Por outras palavras, isso tornou-se parte habitual de seu caráter. Então, minha querida amiga e meu querido amigo, é muito, mas muito importante mesmo hoje para os jovens a preparação desses hábitos de disposição que os acompanham sempre, sempre em toda a sua vida. Nós vamos ver agora a história de uma outra mãe e a quantidade de hábitos indesejáveis que esta mãe ela implantou ali no caráter de seu filho. Infelizmente, meus queridos, meus amigos, muitos são na vida os casos parecidos, nos quais o amor pouco judicioso dos pais prepara para os filhos uma existência cheia de fracassos e de desditas. E o caso deste menino não é tão feliz, não é tão feliz. Este jovem ele tem de 12 a 13 anos de idade. Ele é um esplêndido rapaz, talvez com energia e decisão superior ou vulgar. Ele tem bons pais que o amam intensamente. A mãe nem sequer pode pensar que qualquer desgosto possa importunar o menino. Ela está sempre pronta a defender o menino, a justificá-lo em qualquer coisa que seja, qual for que o menino ali tenha feito. Lá na escola, o menino ele não corresponde muito bem como deveria, e o professor repreende o menino e chama a atenção dos pais para o seu pouco aproveitamento. Mas lá está a mãe, sempre pronta a proteger o menino, vendo apenas na participação do professor um sinal de má vontade e de falta de compreensão e de antipatia injustificável para com seu filho. O menino foi sempre delicado ali do estômago e não pode, portanto, almoçar ali no refeitório. O menino leva dinheiro todos os dias para comprar doces, chocolates e sorvete. No caminho, o menino não se sente feliz. A sua mãezinha descobre a tempo que aquele colégio, que aquela escola, não é o lugar próprio para o seu filho, para a sua constituição delicada. Aí temos o nosso João no outro colégio, onde possa ser mais bem compreendido. E a experiência, meus queridos amigos, a experiência se repete 2 ou 3 vezes, finalmente. João concluiu o curso. É necessário agora arranjar colocação para ele. De novo se levantam
as antipatias de toda a gente contra o seu filho. Diz a mãe: ninguém o compreende, e longe da mãe, continuou as indisposições do estômago. João começa então a pensar que só está bem em sua casa, e a sua mãe também pensa desse jeito. Assim, o nosso João regressa para o lar, parentes e amigos procuram-lhe colocação, e o nosso Joãozinho novamente se sente infeliz. Continua a intervenção da mãe. E, meus amigos, o que há de triste nessa história, nesse caso, é que esta fraqueza, essa covardia, foi moldada no caráter do menino, não por maquinações dos seus inimigos, não, mas pelo amor daqueles que mais lhe amavam, ou seja, pelo amor de sua família. Então, meu querido amigo e minha querida amiga, a influência da família na vida desse menino foi para ele desastradamente prolongada. Até os 45 anos de idade, vejam só, ele era ainda uma criança. Enquanto criança, ele aprendeu a se refugiar-se nos braços da sua mãe, contra tudo que lhe era desagradável. Mesmo as justas e necessárias advertências e repreensões dos professores, e agora já um homem de 45 anos de idade, João nunca mais perdeu o hábito de recorrer por tudo, em tudo, à sua mãe. Então, meus amigos, que tremenda força de vontade não seria necessária para quebrar um hábito de disposição dessa natureza, não é verdade? Então, meus amigos, nós vamos ver agora alguns métodos mais eficazes. São muitíssimos neste mundo os adultos que têm crescido fisicamente e mesmo intelectualmente, porém não no sentido emotivo. É necessário que os pais cuidem do desenvolvimento emotivo e intelectual de seus filhos e se mantenha a par do desenvolvimento físico e intelectual. Deve a criança e o jovem aprender, meus amigos, a controlar suas emoções, ou melhor dito, canalizá-las para que sejam úteis e benéficas, em vez de prejudiciais e destruidoras. Por exemplo, os pais não devem jamais endurecer os filhos pela severidade. É necessário, meus amigos, ensinar para eles a reconhecerem o verdadeiro valor das coisas e de si mesmos. Os pais devem aprender a ver o lado humorístico de seus equívocos e rir-se com os demais. Quando as crianças são objeto de uma piada, isso mesmo, se nossos filhos compreendem que não são o centro do mundo, que não podem ver satisfeito todos os seus desejos, que os demais têm também os seus direitos, que as disputas que chegam a produzir-se ali entre os irmãos não devem levar a sério, que são passageiras e que é muito feio guardar rancor. Se eles aprendem a não relevar com facilidade as pequenas frustrações que lhes chegam, juntamente com a alegria da vida familiar, isso será, meus queridos, um grande passo na educação que necessitam para suportar, como homens e mulheres maduros, as maiores decepções que a vida possa fazer-lhes. Mais tarde, em fase da complexidade de suas circunstâncias. Então, meus amigos, os pais devem, porém, recordar que se prega mais eficazmente com o exemplo do que com as palavras. Como pode, por exemplo, esperar que seus filhos amadureçam emotivamente se eles mesmos não se têm amadurecido? Se os filhos, por exemplo, vê os pais se desesperarem diante de certas situações contrárias e se tornarem irados, fazer coisas irrazoáveis,
a menor provocação? Que peso terão seus conselhos sobre o domínio próprio e paciência? Ou se os pais entre si guardarem ali aborrecimentos e ficam sem se falar por vários dias inteiros e semanas por causa de desentendimentos e contrariedades. Então, meus amigos, que valor terão as explicações e conselhos dos pais para os seus filhos sobre a necessidade de eles encarar os pequenos contratempos que têm com os irmãozinhos ou colegas da escola, como coisas banais sobre que se não deve manter sentimentos de tristeza e nem de rancor. Se os pais não derem exemplo para os seus filhos. Eu gostaria de compartilhar agora com vocês a história do professor Wigan. Ele é autor do livro As Características de um Homem Educado. O professor confessa que este assunto de maturidade emotiva era relativamente novo para ele. E ele lamentava que ninguém o ensinou para ele em sua juventude, ou melhor, que ninguém o enveredasse pela senda que o levasse à maturidade emotiva, de forma satisfatória e eficaz. E para demonstrar o quanto necessitava desse ensino, o professor relata um incidente que aconteceu com ele. Ele tinha 30 anos até então, diz ele, francamente, nunca lhe ocorreu a ideia de que em muitas coisas ele agisse como um menino de 10 anos. Ele diz que mais ou menos naquele tempo foi quando ele se desentendeu ali com um guarda de trânsito, que pôs em dúvida a sua palavra. Ele diz assim: eu ataquei o guarda de trânsito com meu guarda-chuvas. Não me ocorreu que se eu tivesse tido controle e equilíbrio emotivo, eu teria me dirigido a ele amavelmente, sem alterar a voz, e acordado que eu havia me equivocado, ou que eu havia compreendido mal. O professor Wigan, ele termina dizendo: mas graças a Deus, hoje eu posso olhar retrospectivamente através de muitos anos e ver que muitas vezes e de muitas maneiras não era eu adulto em minhas atitudes para com a vida e nem para com as pessoas. Mesmo quando escrevia editoriais para um diário e dirigia ali a palavra a auditórios de milhares de pessoas. O professor Wigan, ele conta que tudo isso lhe sucedeu porque a ideia de medir a idade emotiva não havia entrado sequer na cabeça dos psicólogos. Verdadeiramente foi tão só em 1908, quando um psicólogo francês chamado Binet, ele descobriu a maneira de medir a idade que alguém tem mentalmente. E não foi senão ali em 1915 que essa ideia foi desenvolvida, meus amigos, nos Estados Unidos, principalmente pelo professor Louis M. Terman, da Universidade Stanford. Foi talvez a maior descoberta que a psicologia haja dado ao mundo. É verdade também que, depois de descobrir como podiam medir que idade tinha uma pessoa, comprovaram que muitas pessoas de mentalidade elevada tinham emoções e atitudes, meus amigos, modos de conduzir-se a ideias sobre o mundo, da vida e também dos outros, que são comuns em crianças de 6, 8, 10 ou ainda de 4 anos de idade. Então, meus queridos, assim como existe adultos de 30 anos que o consciente de inteligência corresponde a uma criança de 12 anos,
Existem pessoas que em emotivo se portam como criança de 5 anos. Talvez tenham deixado ali de bater o pé e gritar para obter o que desejam, mas continuam usando para isso métodos infantis, isso mesmo. Enfadam-se talvez e não querem tratar com ninguém, ou descarregam o seu mau humor contra pessoas completamente alheias, que não têm nada a ver com o seu caso. Essas pessoas, meus amigos, negam-se a enfrentar as realidades da vida e se refugiam em sonhos da fantasia, que podem levar elas a uma forma de loucura chamada esquizofrenia. Acontece às vezes casos de suicídio que não têm outro objetivo senão o de fazer outros sofrerem, porque se opuseram à realização dos anteriores desejos egoístas dos suicidas. E não se deve, meus queridos, crer que todos esses casos de imaturidade emotiva correspondam a pessoas de pouca inteligência, de maneira nenhuma. Apresenta-se também, às vezes, em indivíduos de alta capacidade intelectual, isso mesmo. Mas se não aprenderem, meus amigos, a controlar devidamente ali as suas emoções, é muito fácil que essas pessoas, essas o dominem, a inteligência e levem ao desastre o físico e a mente. Nesse terreno se tem feito surpreendentes descobertas que deram origem a uma ramificação da ciência chamada a medicina psicossomática, de psique, alma e soma, corpo. E pode-se dizer, meus amigos, o estudo dos distúrbios que as emoções provocam no corpo sem a ação da inteligência, ou quando esta nem disso se percebe. Mas, por outro lado, meus amigos, existem pessoas, meus queridos, cuja capacidade mental não se pode considerar sobressalente, mas em seu trato com outras pessoas são pessoas serenas, equilibradas, tolerantes, elas compreensivas, são razoavelmente seguras de si mesmas e manifestam boa vontade para dar e receber e desempenhar com ânimo as obrigações que a vida lhe impõe. Essas pessoas, meus queridos, elas têm alcançado a maturação emotiva que corresponde ali à sua idade. Meus amigos, o sistema dos testes ou exames que são efetuados para saber se a idade mental de uma pessoa, ele consiste em uma série de perguntas, os quais os examinadores devem responder. De acordo com as suas respostas, se determina a sua idade, a idade mental, que pode diferir bastante por adiantamento ou atraso do que é a sua idade fisiológica. Se se pergunta a uma criança de 10 anos, por exemplo, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão, e se nota que a criança pensa muito para responder, finalmente ela diz que não sabe, ali se comprova que a sua inteligência não corresponde ali à sua idade. E mediante outras perguntas, se determina que a sua idade mental é de uma criança normal de 8 anos. Assim se pode determinar, meus amigos, que um adulto de 25 anos tem uma idade mental de 12, quase se produz um efeito elétrico, isso mesmo. Na maioria das pessoas, quando penetra em sua cabeça esta noção da maturidade emotiva. Crescer emotivamente não significa, meus queridos, tornar-se cada vez mais emotivo, não. Significa aprender a controlar e analisar devidamente as emoções. Se alguns de nós, em nossa qualidade de pai, temos chegado a compreender quão importante é adquirir a maturidade emotiva para sermos felizes,
nós não deixaremos de reconhecer a grande oportunidade, meus amigos, que se nos oferece de contribuir para o bem-estar de nossos filhos e seus jovens companheiros. Aproveitarem os pontos e pondo em prática o que nos ensina a nova psicologia e a velha fé cristã. Saberemos dar-lhes bons exemplos de suprimir as infantis explosões de ira, ou talvez o costume de frialdade, do orgulho rancoroso. Vivamos hoje com nossos filhos, sim, vivamos com eles, com nossos filhos, uma vida sã e feliz, meus amigos, deixando-lhes sentir que sabemos ceder às suas emoções boas e santificadas pelos impulsos da fé e do Espírito de Deus, e que também sabemos controlar as emoções pervertidas pelo egoísmo e canalizar por condutos as energias que despertam em nós o mero surgimento daquelas emoções em nossa esfera consciente, onde imediatamente as reconhece e as controla o nosso intelecto alerta e a nossa vontade fortalecida na de nosso Pai Celestial. Então, minha querida amiga e meu querido amigo, tão grande é a influência que os pais podem exercer sobre os filhos para ajudá-los a se desenvolverem emotivamente ou para impedi-los, que o Dr. Jorge chega até a dizer em seu livro A Substância da Saúde Mental. Essas frases incisivas, ele diz assim, muitas pessoas, falando-me de certas crianças, me dizem, cochichando, sem dúvida, o senhor sabe que a mãe dessa criança está internada no manicômio. Eu tenho a certeza de que uma mãe óbvia e reconhecidamente enferma e hospitalizada numa instituição para casos mentais ocasiona menos dano aos filhos do que outra mãe com peculiaridades não reconhecidas, que em casa infecta os filhos com suas atitudes erradas. Então, meus queridos, vamos ver agora os efeitos de uma atitude sadia. É um caso interessante. Como a atitude emotiva sã e inteligente dos pais pode comunicar-se aos filhos, mesmo quando em circunstâncias desfavoráveis. Poderiam fazer deles seres amadurecidos, cheios de lástima própria e inúteis para arrostar com as cargas da vida. Nós vamos ver agora a história de uma menina que ela nasceu com a mão direita e o braço, que ela nasceu sem a mão direita e o braço chega até os pulsos e ali termina em um músculo liso. Essa menina era, no entanto, uma menina bonita, inteligente e cheia de vivacidade. E podemos compreender, diz o doutor, o choque que os pais dela tiveram ao ver a filhinha nascer sem o braço direito assim quando nasceu, mas souberam, entretanto, enfrentar a situação e não fizeram a menor tentativa de encobri-la. A criança não oculta o seu defeito físico, ela foi ensinada a não fazer isso e a não sentir lástima de si mesma. Com toda a naturalidade, ela mostra o seu defeito a todos. Quando se interessavam e sentia real satisfação pelo que havia aprendido a fazer, com aquele músculo no lugar da mão esquerda. O seu caso é um exemplo de como a atitude da família compensa até onde se pode ou uma desvantagem física. Então, meus queridos amigos, isso é, porém, igualmente um magnífico exemplo de controle das emoções. Ensinar às crianças a não terem lástima de si mesma, isso mesmo, e até rir-se junto com os demais quando essas crianças o fazem dela uma piada. Mais preciosas lições que se lhes pode inculcar esta está intimamente relacionada, meus amigos, com o controle
das emoções. A lástima própria, que é tão má conselheira como as suas irmãs, o ressentimento e o desejo de vingança, transforma-se numa forma de egoísmo, de ansiedade e temor. O riso à nossa própria custa é, pelo contrário, uma atitude valente, não só uma manifestação de humor dos anglo-saxões, mas pode até ser a melhor maneira de dissipar a ira, emoções verdadeiramente destruidoras. Então, meus queridos amigos, nós vamos ver agora um caso de psicologia aplicada. Possivelmente perguntará alguém como conseguir que uma tarefa desagradável, que desperta antipatia, ou seja, ira, se transforme numa tarefa muito agradável. Sem dúvida, será necessário, com certeza, algo de imaginação, mas pode conseguir-se que se trate de nossa própria ocupação ou da de outra pessoa. Foi exatamente isso que Alberto ele fala, a forma como ele conseguiu bom resultado no caso ali de uma filha sua, de 13 anos de idade. Pois parece que um dia a mocinha ali regressou do colégio, angustiada, e falou para o seu pai que não estudaria mais francês. Ela disse: "Eu odeio, meu pai, a língua francesa. É muito difícil para mim." Disse ela: ninguém na escola gosta, nem mesmo o professor, a professora. Mas o seu pai insistiu em que ela devia continuar estudando. Então a menina chorou e protestou, fazia de tudo, de muito má vontade, as tarefas da escola e recebia notas ruins. O seu pai então dedicou um dia, algumas horas, para escolher ali em velhos baús e gavetas uma coleção de fotografias instantâneas e cartões ali postais, moedas francesas e outros tantos objetos que ele guardava como recordações de um ano que ele passou ali na França. Depois de colocar aquilo tudo sobre a mesa e pôs-se a examinar sua filha, Julita, naturalmente ela se aproximou ali do pai, curiosa, interessada, e começou a fazer perguntas. Ela queria saber que lugar era aquele, quem eram aquelas pessoas e o valor das moedas. Pai e filha, meus queridos, conversaram cerca de uma hora. Ele contou tudo que recordava da França, que podia interessar a menina. Ele pediu então que ela lhe mostrasse o livro de francês em que estudava e acrescentou: "Minha filha, se algum dia você quiser ir para a França, precisarás conhecer o idioma francês." Isto parecia lhe razoável, e logo estava ali o pai esforçando-se para ler a lição do dia, em um francês que deixava muito a desejar. E a menina passou então a corrigir-lhe a pronúncia e a acentuação. E não demorou muito, e a sua filha Julita já estava lendo a página, meus amigos, recomendada como lição pelo colégio. E desde esse dia, o francês se tornou para ela a matéria mais predileta. Tudo porque se transformou a tarefa em um jogo. Canalizou-se corretamente a energia despertada pela emoção chamada ira, que a tarefa desagradável havia despertado. Tal é o grande segredo, meus queridos, do controle das emoções. Mas é tão mais necessário aprender, porquanto, se em vez de utilizar devidamente a energia das emoções, se procura reprimi-la, e isso se torna prejudicial, meus amigos, para a saúde do corpo e também da mente. Outra aplicação prática, por exemplo, vocês sabiam que até as fobias, ou seja, os temores exagerados por certas pessoas, que certas pessoas sentem por algumas coisas ou animais, podem ser curadas? Isso mesmo.
quando se descobre a sua origem e se desperta o interesse do paciente no objeto da fobia. A esse respeito, disse certo autor, muitas pessoas têm medo das serpentes, enquanto a mim, como naturalista, me interessam. Como sei distinguir as venenosas das inofensivas? Tenho podido ser de auxílio para muitas pessoas, no sentido de dominarem o medo que lhes tinham. Eu tenho visto mulheres que chegavam ao extremo do medo ao verem uma cobra, porém manifestavam o interesse nela, quando eu lhes explicava que a cobra era inofensiva. É uma mulher que se sentia aterrorizada à vista de uma serpente. Eu pedi para essa mulher dizer-lhe, né, tocar na cobra, depois de haver constatado que não se tratava de uma cobra venenosa, nem viscosas, a experiência encantou aquela mulher tanto quanto ela sabia. Ela perdeu por completo o medo de cobras. Quando entramos, meus queridos, de cheio no estudo das emoções, nós vemos que a ira que se manifesta de muitas maneiras diferentes deriva do temor, a emoção que mais conspira contra a nossa felicidade. Então, meus queridos amigos, na infância e adolescência, que nossos filhos devem ir imunizando-se, por assim dizer, contra os conflitos que se produzem entre os desejos, os temores e outras emoções e que podem chegar a envenenar-lhes a vida se não forem resolvidos de um modo satisfatório. Tudo o que fizermos em seu favor para ajudá-los a se fortalecerem a tempo na vida, se não forem resolvidas, meus amigos, de um modo satisfatório, tudo o que fizermos em seu favor para ajudar a tempo a se fortalecerem contribuirá para o seu equilíbrio mental e torná-los amadurecidos emotivamente. Isso será de grande valor para eles e, sobretudo, para quem viver em sua companhia também. Nós vamos ver nesse momento as vantagens da maturidade emotiva. Conta a doutora Camila Anderson, ela conta que em seu livro A Higiene das Emoções, que uma enfermeira certa vez perguntou, durante ali uma classe sobre a matéria, que vantagem tem uma pessoa de ser adulto? A resposta foi a seguinte: ser infantil tem muitas vantagens para a pessoa que está nesse nível, porém é duro para quem tem que viver com ela e continua tecendo alguns comentários que não deixa de ter o seu interesse. Nunca podemos, meus amigos, saber quando nos tocará viver com uma pessoa infantil. E se isso não nos agrada, não é senão justo que ofereçamos aos demais a mesma consideração que gostaríamos de merecer. Quer dizer que a pessoa cujo desenvolvimento emotivo cessou e que, em vez de buscar a maturidade, ela prefere seguir a sua infantilidade, é fundamentalmente egoísta essa pessoa. Em nosso estudo da ampliação prática da psicologia, nós tropeçamos com esta comprovação. Mesmo os psicólogos que não pretendem invocar a religião cristã como fator de equilíbrio mental e felicidade, nos levam constantemente a ela, porque continuamente nos assinalam o fato de que o egoísmo é fonte de desgraça e que a única maneira, meus amigos, de poder viver em paz conosco mesmo e nossos semelhantes consiste em cumprir a regra áurea que traçou o Salvador Jesus Cristo, a saber, fazer aos outros o que desejamos que eles nos façam. Pelo menos a doutora Anderson não se conforma com apenas falar de conduta social.
ela menciona a regra áurea, chega até a demonstrar que mesmo para atender aos nossos interesses pessoais, nós convém, meus amigos, amadurecer o emotivo. Então diz, entre outras coisas, que se alguém é adulto em vez de ser infantil, ela tem menos probabilidade de ver-se atacado de uma neurose ou psicose, enfermidade mental. E também diminui também materialmente as probabilidades de passar essa pessoa anos por detrás das grades de uma prisão. E mesmo no caso de ela chegar, uma pessoa a ficar ali por um delito acidental, o fato de ela ver se amadurecida emotivamente lhe dará mais probabilidades de ver a sua condenação abreviada por um indulto. Meus queridos amigos, nós vamos ver nesse momento a maturidade emotiva no matrimônio, exatamente. Quanto à maturidade emotiva em relação ali ao matrimônio, faz a doutora Anderson interessantes considerações. Então, meus amigos, nós vamos ver nesse momento as 4 características que a psiquiatra principal da higiene mental ela apresenta como normas de amadurecimento emotivo que uma pessoa pode aplicar-se para saber se ela mesma ou seu companheiro, seu futuro cônjuge, tem se tornado suficientemente adulto para casar-se. Nós vamos ver agora, a pessoa deve, primeiro, manifestar capacidade para arcar com a responsabilidade. Segundo, a pessoa deve saber ter relações harmoniosas com os demais. Terceiro, deve possuir uma força interior que a sustenha em tempos de prova, sem que necessite depender de outros. Em quarto lugar, a pessoa deve ser capaz de suportar as decepções, quer dizer, de postergar uma satisfação que seja possível no presente em favor de outra maior, porém no futuro. Então salta à vista, meus amigos, que essas provas de amadurecimento emotivo serão de alto valor para a vida em geral e não somente para o matrimônio. O amadurecimento emotivo ele se nota na atitude da pessoa com todas as suas responsabilidades e ocupações. Reconhece o valor do tempo e não perde nem a outros fazê-lo também. Quer dizer que a pessoa cumpre pontualmente um pagamento, seja um encontro, ela é cortês e afável, firme, ela cumpre o que promete, é constante em seus afetos e em seus princípios, é serena, ela é corajosa diante de perigos e adversidades. A pessoa tem desenvolvido seu caráter ao máximo de suas possibilidades. Então, meu querido amigo, eu quero dizer para vocês que nós vamos ver agora como alcançar a maturidade emotiva. É isso mesmo. Alcançar a maturidade emotiva não é tarefa fácil, diz a doutora Anderson. Para obter a felicidade pela maturidade emotiva, devemos trabalhar por ela, porque é em si mesma uma realização construtiva. Significa progredir e crescer. Noutras palavras, viver e ajudar outros a viverem também com gozo, paz, certos de aprovação de Deus e de nossa consciência. Não sejamos, todavia, super exigentes. Lembremos que todos nós somos humanos e que não se chega em um dia à perfeição. Outro bom conselho da doutora Anderson é o seguinte: valorizemos de novo toda a nossa situação. Nós temos que fixar um alvo que esteja ao nosso alcance. E uma vez que alcançado esse alvo, nós temos que fixar outro um pouco mais alto ainda. E cheguemos a ele, e assim por diante, gradativamente. Neste programa, pode-se achar felicidade, meus queridos, e será possivelmente tão necessário evitar que os demais, especialmente os que de nós dependem, nos desiludam, não lhes imponhamos alvos superiores às suas forças.
O melhor não lhes imponhamos ali os seus alvos. Procuremos por sábias sugestões, dirigindo-os como em um jogo, que eles mesmos estabeleçam seus próprios alvos. O resultado será muito melhor, com certeza. O Dr. Carlos, ele conta em um livro seu sobre a psicologia prática, ele diz a seguinte coisa: a felicidade diária e a eficiência do indivíduo dependem de sua capacidade para controlar e dirigir a sua vida emotiva. Os seus sentimentos e emoções podem fazer a vida feliz ou miserável, segundo o grau de controle que ele haja alcançado sobre eles. Então, meus amigos, a pessoa que passa frequentemente de extrema alegria para a profunda depressão, essa pessoa necessita de reeducação emocional. Ninguém, mas ninguém mesmo, precisa continuar travado pelos temores ou por um gênio indisciplinado. Essas coisas são assuntos de hábito e os hábitos podem, meus queridos, ser mudados. O controle das emoções se adquire. O tempo mais favorável para isso é durante o desenvolvimento. Se alguém chega à idade adulta sem haver alcançado a maturidade emotiva, não é demasiado tarde, porque para aquele que realmente quer obtê-la, o controle das emoções e sua uma reeducação são possíveis em qualquer idade. Entre as sugestões para realizar essa reeducação, encontra-se os seguintes. Nós vamos ver primeiro, reduzir as possibilidades de perturbar as emoções mediante planos prudentes ali com referência ao ambiente, para evitar, né, as situações que provoquem emoções destruidoras, sem ir aos extremos de aludir toda a emergência e nem de torturar-se, expondo-se a demasiadas emergências ou perigos. Temos que recordar que as emoções e a razão fazem amalgama. Significa isto que, se uma pessoa aplica o raciocínio e a inteligência em qualquer situação, essa pessoa pode evitar que ela perturbe as suas emoções. E mesmo, meus amigos, supondo que a emoção se haja despertado antes que consiga fazer uso da inteligência, o raciocínio pode, todavia, ajudar a pessoa. Deve recordar que a atividade dissipa a emoção. Se sente que o invade a ira ou o pesar e busca então algo que fazer, a sua perturbação com certeza será muito menor. E tanto menos será quanto mais estritamente relacionada esteja a atividade com a situação que provocou a emoção e contribuirá para a adaptação a ela. E, meus amigos, outra forma de dissipar uma perturbação emotiva incipiente consiste em rir-se dela. O riso ele é uma realidade, uma válvula de escape para a emoção. Nós notamos isso na criança que estala em risada quando alguém a para no ar, depois que a jogou para cima, e que ela experimentou um dos poucos temores que sente instintivamente, e vendo-se livre e segura, a energia que o medo liberou se dissipa pelo acesso de riso. Necessita dessa válvula de segurança. Quem dera, meus amigos, quem dera nós e mais adultos dela se utilizasse para desencadear as energias que reprimidas ou mal empregadas causarão graves prejuízos. Então, meus amigos, é muito difícil passar imediatamente do riso cordial a um estado de raiva, de temor, de ira. Todos esses são conselhos acertados, como iremos compreender à medida que analisarmos as emoções em seus diferentes aspectos e relações com a saúde. O mais eficaz, porém, que se pode recomendar para ajudar aos jovens e adultos a amadurecer emotivamente é, segundo a doutora Anderson,
uma filosofia satisfatória da vida, coisa que o Dr. Sade ele incluía também entre os seus 6 fatores primordiais da felicidade. De ter uma filosofia de vida que seja satisfatória é tão fundamental para a felicidade e a saúde mental hoje em dia, que não podemos, meus amigos, deixar de preconizar como a filosofia da vida abarca os princípios religiosos da pessoa, quer dizer, suas crenças e normas de conduta. É impossível, mas impossível evitar a conclusão que nos impõe alguns fatos relativos à época em que nós vivemos. Com efeito, meus queridos, durante décadas se tem tentado emancipar a juventude da noção da criação e do Criador, substituindo-a pela teoria do aperfeiçoamento físico e intelectual da evolução. Com isto, minaram-se as bases da religião e se fomentou a busca do prazer como alvo supremo. E nunca houve, meus amigos, maiores temores, tantos suicídios, nem tantos casos de demências. A nossa geração, que devia ser a mais feliz de tantas, já houve por todas as vantagens materiais que desfruta. A nossa geração é a mais insegura, ansiosa e desesperada. Nós acreditamos que esta comprovação justifica o lugar que damos à fé cristã como base principal da felicidade e equilíbrio mental. Nós cremos também, meus queridos, que a única maneira de ter êxito nisso consiste em buscar com sinceridade essa fé cristã em suas fontes originais do Evangelho. Não são um anacronismo, pois o que nos ensina a Escritura concorda perfeitamente com todos os descobrimentos da ciência popular moderna, tanto no campo da psicologia, como nos da física, geologia, astronomia, história ou qualquer outro ramo do saber. Nenhum outro livro, meus queridos, meus amigos, poderá, como o que alguém chamou pai de todos os livros, ajudar os educadores e os pais em sua tarefa de dirigir as crianças e os jovens na formação de caráter firme e simétrico, que é o que significa alcançar a verdadeira maturidade emotiva. Com razão, pedia Vitor Hugo, uma Bíblia em cada casa é choça de sua pátria. Então, meus queridos, só na filosofia cristã da vida que ela nos oferece pode fazer-se da força capaz de transformar as emoções prejudiciais, que são o temor e a ira. Noutra, o amor sincero e vivificante, abnegado, que é a emoção elevadora, porque ao experimentá-la, voltamos a ser semelhantes a Deus que a sua imagem nos criou. Trata-se de um princípio que supera as forças humanas e uma transformação da mesma natureza do ser. Não é simplesmente questão de controlar as emoções, mas de modificar fundamentalmente o ponto de partida. E isto pode ser conseguido tão só quando o elemento humano ele aprende a valer-se do poder extra-humano que o Evangelho de Cristo Jesus lhe oferece na oração e na escritura, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. É apta para discernir os pensamentos, meus queridos, intenções do coração. Atenção, meu querido amigo e minha querida amiga. A pessoa que se tem amadurecido emotivamente, ela tem as seguintes atitudes, as seguintes qualidades. Vamos ver agora, ok? A pessoa que ela não se entrega a arrebatamentos de ira, ela não tem desejos de vingança, ela não teme aos fracassos, ela não evita outros por aborrecê-los,
ela não teme iniciar um novo dia de trabalho, ela não morde as unhas, ela não é desconfiada jamais, ela não pensa em suicidar-se, ela não acha prazer em ferir outros, ela não teme nem despreza as pessoas do sexo oposto. Ela não deixa para o dia seguinte, meus amigos, o que pode fazer no mesmo dia. Ela não precisa de despertador para acordar-se pela manhã. Ela conhece o valor do tempo e é sempre pontual. Ela repousa às horas regulares. Ela cumpre as suas promessas e não se esquece de datas. Meus queridos amigos, é necessário ensinar a nossos filhos a reconhecerem o verdadeiro valor das coisas e de si mesmo. Então, nós vimos aqui as pessoas que têm amadurecido emotivamente, ela tem todas essas regras. É muito bom nós fazermos uma análise de se somos maduros emotivamente. E vimos aqui uma mensagem maravilhosa. Eu desejo muito que Deus te abençoe grandemente e que você possa voltar a este vídeo e que possa analisar ponto por ponto e tirar lições para a nossa vida. Nós vimos aqui a felicidade e a maturidade emotiva é muito importante. E eu desejo nesse momento que Deus te abençoe poderosamente, que Deus abençoe você, sua família, sua saúde, a tua vida. E eu sempre gosto de dizer, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que está em secreto te ouvirá. E eu quero te dizer que se você não pode ir ao teu quarto, ora mesmo onde você está, porque Deus sabe e Deus conhece tudo. Ele te ouve aí mesmo onde você está. Entrega o teu caminho ao Senhor, meus queridos, confia nele, o mais ele fará. O mais ele fará. Ele diz, eis que eu estou à porta do teu coração e bato. Se você abrir a sua porta, eu entrarei na tua casa e cearei contigo. Então você volta este vídeo, se analisa os pontos, a felicidade, a maturidade e motiva foi o que nós estudamos hoje. E que você e eu possamos realmente, cada dia mais, nos amadurecer emotivamente e entregar nossa vida ao nosso querido e suficiente Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe imensamente, é meu sincero desejo. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, gente. Fiquem todos com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Amém.